Eu acho que tá mais para mim do que para Ana. Agora ele fechou. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, Ana. Assim. Acho que agora vai enquadrar bem as duas. Ó. Tá. Aparecendo bem as duas. Já está no microfone aberto. Já tá? Já. Ainda vai dar 8, né? Aí acho que só libera mesmo pro pessoal. 8 horas. É, porque tá agendado. 8 horas. Acho que ali no Instagram também já tá, né? Ao vivo. Já. Olá. Tô só ajeitando aqui, porque ele tava meio de ladinho. Tá bom. Valeu. Olá, gente. Olá. Não tem ninguém. Vamos aguardar. O pessoal vai chegando. Boa noite. Boa noite. Conforme o pessoal for chegando. Olá, tô vendo aí que o pessoal tá entrando. Uhum. Quem for entrando, quiser ir colocando o nome pra gente ir dando boa noite. O nome e o local de onde está assistindo, né? Isso. O nome e o local. Obrigada. Antônio Costa, 3301. Boa noite, Antônio. Obrigada. Que Deus te abençoe também. Você e toda a sua família, seu lar. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? É a Aline. Aline. É. Oi, Aline. Oi, Aline. Boa noite, irmãos de alma. Vamos batendo um papo. Da onde você é, Antônio? Vamos lá. Tudo lindo. Melhorou das costas, Aline? Ceará, olá! Que legal! Nossa, que legal! Terra linda! Seja muito bem-vindo à nossa primeira live, falando um assunto muito importante, né? Na atualidade. A Aline botou melhorando. Ela já botou nas costas, eu dei. Isso aí. Olá, pessoal. Estou vendo a galera entrando na live. No Instagram, no YouTube. O som tá bom para vocês? Se o som estiver ok, só fazer assim, ó, com o dedinho, para a gente ter noção que vocês estão ouvindo. Tá ótimo? Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Oi, irmã. Boa noite. Oi. Irmã. É sua irmã? Boa noite. Qual o nome da sua irmã? Ana. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem quiser colocar da onde está falando, né? Para a gente ver onde está chegando essa live. Vai colocando o nomezinho de vocês. A Célia. Boa noite, Célia. Boa noite. José Henrique. Olá.
Oi, José, fica tranquilo que amanhã já está subindo o vídeo dos signos, fica tranquilo. Olha, atenção, vamos fazer um exercício hoje de respiração, hein, José? Eu vejo todos os seus comentários, que ele comenta em quase todos os signos. José tá por dentro da agenda da Ananda. São Paulo. Que legal! Diz São Paulo. Que legal, gente. Vai chegando aí a família Ananda para essa nossa primeira live. E hoje ao vivo com vocês, né? Não é gravado. Não estou mandando beijo gravado, por isso que eu falei, vamos colocar o nome. Da onde vocês são? Ana de São Paulo, Aline Piratininga, Santos. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho, a nossa família chegando, né? Que a gente sabe que durante a semana o pessoal vai chegando, vai fazer umas coisas de casa. Já pega logo o celular para ver os compromissos. Queria comentar aqui que a Fernanda botou uma simples respiração. Aí eu falei, gente, respiração é tudo menos simples. Mas eu estava conversando com a Ana e falei, eu tinha que botar simples, senão o pessoal ia pensar que botar bananeira para fazer essa respiração. Vamos lá! Antônio. Saudades, ô Antônio, do signo de Aquário? Eu postei essa semana e semana passada. Olha, aperta o sino de notificação que vai chegar para você toda vez que eu subir Aquário. Aquário, inclusive, vai subir amanhã, tá bom? Ah, quer responder a Aline? O quê? Ela tá falando com o assunto super importante. Precisa... olha que legal, Aline. Eu vou falar sobre isso, tá? Sobre como auxiliar alguém com síndrome do pânico. Porque síndrome do pânico, a técnica que eu vou dar para a ansiedade, é difícil para a pessoa que está numa crise de pânico utilizar sozinha. Então, vai precisar de uma segunda pessoa, às vezes até de uma terceira, para auxiliar a sair da crise. É verdade. E vou aqui adiantando o assunto, a respiração, ela é auxiliar no tratamento, tá? Quando, principalmente no pânico e na depressão mais grave, né? Ela precisa de medicamento. Isso aí, gente. Porque, às vezes, a gente está tão no nosso mundo, né? Que acha, mas eu não tenho ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Às vezes é uma pessoa da sua casa. Só que, por vergonha, né? De estar passando mal, a pessoa esconde. Aí, de repente, tem uma crise do seu lado. E aí? Você não vai saber nem identificar o que está acontecendo. Vai achar que a pessoa engasgou e não tem nada a ver com isso. Ah, Antônio, tem uma filha de gêmeos que tem muitos problemas com isso. Timidez. Muita timidez. Vamos esperar só mais um pouquinho, né, para a galera ir entrando em segurança. Olha, posso te falar, Antônio, que respiração certa é tão boa que até a insegurança ajuda, essa timidez dela.
Temos 11 pessoas e 7 likes. Vamos lá, gente. Cadê o restante? Vamos dar like para essa live, né? Esse ao vivo ir para mais pessoas. Bombardeio de coraçãozinho. Muitos corações, estamos recebendo todos. Isso aí. E se vocês tiverem dúvidas, tá? Para perguntar para a Ana, manda no chat. Isso aí, Antônio, vamos botar para subir. Isso aí, família Nanda ajudando a divulgar através da ação, lembra? Que a gente sempre fala isso nas leituras. E vai ajudar o próximo também, essa live. Não só pode acontecer dentro da nossa casa, mas no ambiente de trabalho, entre amigos. E você vai saber como ajudar, né? Antigamente, era obrigatório, em muitas empresas, você fazer o treinamento de primeiros socorros. E hoje eu estou falando que esse é o primeiro socorros que deve ser obrigatório. Sim, sim. Nunca foi tão discutido o tema de saúde mental, né, Fernanda? A gente vive numa era extremamente materialista, né? Sim. Nós nunca fomos, assim, em termos de humanidade, né, existe, assim, dentro da antropologia, né, o pessoal achou restos de corpos que fizeram lá análise de data, né, e eram muito antigos. E com eles não tinha um instrumento de utilização. Pareciam de utilização no dia a dia, para comer, para cozinhar. Parecia um altar. Não era uma ferramenta. Não era uma ferramenta para utilizar. Não, era um altar. Ou seja, os povos antigos já tinham uma cultura, né, de ter uma conexão com o divino. Porque se ele tinha um altar, era a forma dele de se conectar com o divino ali. Exatamente. E o homem moderno abdicou desse lugar, né, de procurar a sua essência, né, ou procurar a sua divindade dentro de si, e transformou isso no material, né, no ter. Né? Eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter um corpo bonito, eu tenho que ser agradável, eu visto as minhas máscaras, né, ao longo do dia, uma máscara para o filho, uma máscara para o marido, para a esposa, uma máscara para o trabalho, né? E máscaras de eficiência. Né? A gente vai discutir aqui a depressão e a ansiedade. A ansiedade é bem aceita, porque a ansiedade, o sujeito está extremamente descarregado. Carregado, aliás, desculpa, está extremamente carregado. Então, esse carregado, ele está no movimento. Não significa necessariamente que ele está produtivo, sim, né? Porque está extremamente carregado e não consegue descarregar. Então, ele se movimenta para lá e para cá. E a depressão já é o polo oposto, né? Sim. O lado oposto disso. E aí a gente fica com outros nomes bonitos, síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado é ansiedade. Ansiedade, Não, eu tenho síndrome do pensamento acelerado, não sou ansioso, não. A cabeça não para. A cabeça está em 2.000 volts, mas é síndrome do pensamento acelerado, né? Perfeito. E a primeira vez primeira e única, né? Eu estava num momento de vida onde tudo era um caos e eu precisei me medicar para ansiedade, né? E aí eu estava fazendo terapia, quando eu cheguei lá na minha terapeuta, eu falei, gente, é assim que a cabeça das pessoas normais funciona? Que era aquele silêncio, né?
a síndrome do pensamento acelerado é isso, a cabeça, você fala, você mesma responde, mas tudo aqui dentro, né? Exatamente. E você não tem foco para absolutamente nada, né? Com certeza. Só o hiperfoco, né? Que também está dentro do TDAH. E Ana, você falou que a ansiedade é mais aceita, né? Síndrome do pensamento acelerado, porque, nossa, que essa pessoa é muito produtiva e que a depressão, né, não é tão bem vista, porque é como se a pessoa fosse fraca perante a vida. E aí ela acaba sendo rotulada de que aquilo que ela está passando, ela está lidando com aquilo com uma forma de fraqueza, que ela não, como se ela não estivesse conseguindo se mexer para sair daquela situação, como se ela quisesse ficar ali. Ai, você está sendo vítima demais, e aí as pessoas tendo esse olhar, acaba piorando. Sim, é um preconceito, né? Por causa do preconceito, né? É um preconceito. Porque eu sempre falo, a gente não calçou o sapato do outro para saber a dor que está nele. A gente não pode vitimizar a ponto que a gente acaba passando a mão na cabeça e não ajuda em nada, mas também a gente não pode ter falta de empatia pelo aquele ser humano. Né? Então, vamos ver quem mais? Antônio aí, ó. Vamos botar para subir. A minha irmã, Amanda. Geminiana. Com transtorno de ansiedade generalizada. Gêmeos, elemento A. Síndrome do pensamento acelerado. Agora você acelera 77 vezes 7. Como uma boa geminiana, né? Multitarefas, quer fazer, né? Essa eu conheço bem, então. Ó, o Antônio também é filha de Gêmeos. O pessoal de Gêmeos tem um pensamento muito acelerado, né? Elemento ar. Vocês, na carta do tarô, é um mago. O mago tem um monte de ferramenta e um monte de habilidade. Então, para focar em uma missão é complicado, porque ele quer usar todas as ferramentas, fazer um pouquinho aqui, daqui a pouco ele larga um pouquinho aqui, não é? Quem é geminiano pode me responder aí. É porque a cabeça de vocês funciona muito diferente. Quem mais? Amanda. Adrian. Boa noite, Adrian. Vamos lá. Então, gente, vamos começando. Eu estou vendo que está entrando, pessoal. Pode escrevendo aqui a dúvida de vocês, tá? No chat, que a Ana vai responder. Também, se vocês quiserem escrever só o nome, da onde vocês são, para a gente mandar beijo. Matos, sim. Sabe quem é a Ana? Não. É o mesmo sobrenome que a Ana, por isso que eu estou perguntando. E Matos com 2 T's. Boa noite. Com 2 T's, igual da Ana. Bom, Nanda, então vamos começando, que a gente também não pode... aprender o pessoal que já chegou, né? Então, gente, vou começar apresentando essa pessoa maravilhosa, né? Que vocês já viram que a gente, se deixar, conversa até amanhã. Larissa de Niterói. Marisa Santos. Então, a Ana, vou falar um pouquinho da ficha de peso dessa mulher. Gente, são 30 anos promovendo saúde. Então, sabe que o currículo dela é grande, né? Então, vou fazer um resuminho aqui para vocês saberem as especialidades da Ana. Então, a Ana ela é formada em Educação Física pela UFRJ, pós-graduada em Geriatria e Gerontologia na UF, pós-graduada em Neurociência na UFRJ, instrutora de Hatha Yoga,
formada em terapia corporal haitiana, no Centro de Análise do Movimento Vivo em Niterói. Então, viu que é neurociência, terapeuta corporal, várias graduações. A Ana tem know-how para falar com a gente e muita prática, né? Prática de aula, de consultório, né, Ana? Para dividir com a gente um pouquinho. Então, vamos começar a falar da respiração. Sim. A respiração é a primeira troca com o divino que a gente faz quando a gente nasce, né? A gente recebe do todo, né? Quando inspiramos, transmutamos o que recebemos e devolvemos para o todo, que vai transmutar de volta para nos beneficiar. Perfeito. Então, é lindo, é poético e é real, né? Sim. No tratamento ayurvédico, a respiração pelo nariz, né? Tanto que na yoga a maior parte das respirações são pelo nariz, né? Por que eles privilegiam essa respiração pelo nariz? Os povos egípcios, né, quando eles mumificavam os seus entes, né, os seus imperadores, não é imperador, sim. Enfim, os faraós. Quando eles mumificavam, eles tiravam o cérebro pelo nariz. Porque atrás do nariz tem um orifício, né, que por onde passa o bulbo olfativo, que conecta direto com o cérebro, né? E esse bulbo olfativo tem uma ligação direta com a pineal. Perfeito. A pineal, bom, aí eu não vou falar sobre a pineal porque não é o caso aqui, mas há estudos mostrando que a pineal é a conexão da nossa alma com o nosso corpo físico, né? E o oxigênio, eu vou falar só um pouquinho da pineal, só um pouquinho. Só para vocês entenderem o que a respiração e a pineal faz ligação. Só para entender isso. Nós somos feitos de praia, porque 70% do nosso corpo é água e tem um X%, que eu não sei qual que é a areia. Sim. E a areia forma o quê? Os ossos, né? E a areia, ela tem uma ligação direta com o sistema de gravidade, né? E por que os ossos se alongam? Porque nós temos os músculos, os músculos são chamados antigravitacionais, né? Então a gravidade puxa a areia para baixo e os músculos puxam a areia para cima. Então aí você, né, alonga os ossos. Só que a pineal também é feita de areia. Só que ela fica envolta em líquido, né, dentro do cérebro. E quando a gente está dentro do mar ou da piscina, a gente sabe que a gente não sofre a ação da gravidade. Então a pineal fica lá pequenininha, né? E o oxigênio, se você condensar o oxigênio, ele é magnético. Ele se transforma como se fosse um ímã. Sim. Então, quando você respira, você magnetiza a sua pineal. Olha só que lindo isso. Lindo. É muito lindo, sim, né? Quando você respira, você magnetiza a sua pineal. E a pineal tem uma conexão com os astros, né? Por isso que ela que te dá o seu ritmo circadiano, né? Então, sofre influência do Sol, sofre influência da Lua. Dá essa conexão do dia, da noite. Porque ela é magnetizada através do oxigênio. E você chama também prana? Prana.
Brana, né? Você vê que uma civilização que dizem que tem 7.000 anos, acredito que seja muito mais, né? E não dá importância a uma coisa que É fundamental. né? E hoje tem o professor Sérgio Felipe, né, lá da USP, que fala divinamente sobre a pineal. Ele levou a vida dele, 30 anos, sei lá quantos anos, estudando a pineal. Né? E aí ele vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre o assunto pineal, né? Quem se interessar pode procurar o Dr. Sérgio Felipe, que tem muita palestra boa dele no YouTube. Mas aí, falando a respiração, além de tudo isso, né? Eu sou haitiana. Deixa eu primeiro explicar o que é ser terapeuta corporal haitiana. Muita gente confunde com reiki, né? Uhum. Não é reiki. O Reich, ele foi discípulo do Freud. E esse homem, ele tem uma história de vida muito extraordinária, porque ele nasceu em 1897. A mãe dele cometeu suicídio, o pai dele morreu pouco depois. Aos 17 anos ele era órfão, né? E foi exatamente nessa época em que começou a Primeira Grande Guerra, né? Ele foi para a guerra. Quando ele foi para a guerra, ele já foi decidido de que não iria matar ninguém, então ele foi como auxiliar dos médicos, né? E voltou dessa guerra decidido a ser médico. Né? E quando ele estava na escola de medicina, ele ouviu falar do Freud. E ele foi buscar o Freud, foi discípulo do Freud, só que chegou num momento, né, lá da vida, dos estudos dele dentro da psicanálise, em que ele falou assim, olha só, o corpo da gente, eu não sinto raiva só na minha mente. Quando sinto raiva, meu coração acelera, meu rosto fica vermelho, meu gesto muda. Né? E quando eu sinto tristeza, a mesma coisa. Então, algo acontece no corpo em que toda essa emoção se movimenta. O que acontece no corpo? E esse homem, apesar de ter visto tanta morte desde pequeno, né, ele tinha um apreço pela vida extraordinário. Ele queria saber qual era o movimento da vida. O que é vida? Onde que está a vida? O que acontece na vida? Né? Então, ele falou assim, bom, as coisas tendem a se reproduzir quando são uma lei. Né? Exatamente. Quando é uma lei, exatamente. Quando é uma lei, a coisa se reproduz. Né? Lei é padrão, né? O que acontece num ser unicelular? E aí ele foi procurar uma ameba. Né? Depois tem uma outra história que se desenrola a partir dessa procura da ameba, mas vamos ficar aqui na respiração. Aí ele foi lá na ameba e viu que a ameba faz um movimento de expansão e de contração. Contrai, né? E relaxa. Contrai e relaxa. Ela expande quando ela precisa de alimento, por exemplo, vai lá, lembra da época de colégio? Uhum. Né? Engloba o alimento, né? Pseutópodos, sei lá. Mas engloba o alimento e traz para dentro, né? Para absorver o alimento. E aí, quando ele viu, ele chamou isso de fórmula dos 4 tempos da vida. Uma tensão, algo que gera tensão, você se carrega energeticamente, né? Depois você se descarrega e aí você relaxa. São os 4 tempos da vida. E aí você olha o que uma contração e expansão gera. Fluxo.
né? Ou seja, uma ameba estava respirando melhor do que nós seres humanos. Ela estava no fluxo, né? Depois tem a história da ameba que continua, mas aí eu vou falar só de respiração. Ou seja, ele aprendeu observando a respiração e todo como a ameba se comportava para sobreviver naquele ambiente então, dela. Seguinte, existem 4 fórmulas da vida, né? Tensão, carga, descarga e relaxamento. Tá? Tensão física, carga energética, descarga energética, relaxamento físico. Tá? Então, vamos partir daí. O que o coração faz? Né? E faz sístole e diástole, né? Isso. E gera o fluxo sanguíneo, né? E a respiração, a mesma coisa, né? Só que a respiração, por essas questões que a gente falou anteriormente, né? Da ligação com a pineal, da magnetização do cérebro, da proximidade, da ligação direta que o nariz tem com o cérebro, né? Por todas essas coisas e muitas outras mais, que aí vai ficar muito extenso aqui, a respiração tem essa ligação direta com o cérebro. E dentro do nosso sistema nervoso central, tem uma área que se chama sistema nervoso autonômico, que regula todas as coisas que nós não pensamos em regular, não são voluntárias. Né? Sim. Frequência cardíaca, incursão, ritmo respiratório. Né? Quando você toma um susto, você não pensa que você vai fazer uma apneia. Né? E a gente segura, né? É instintivo. É instintivo. Né? E depois a importância disso dentro dos quadros de saúde mental, né? Da respiração. A gente tende a fazer isso quando está com medo, né? Quando leva um susto, né? Em quadros de medo, a gente segura o ar. Esse sistema nervoso autonômico, ele regula essas funções que nós não regulamos voluntariamente. Né? E qual é a única forma que a gente tem de sinalizar para esse sistema autonômico que ele precisa contrair ou relaxar, correr ou ficar parado? Através da respiração. É a única forma que a gente acessa de forma voluntária. Né? Então, a gente acessa esse sistema que é autônomo no nosso corpo, ele funciona sem a nossa... Mas a gente consegue intervir nele através da respiração. Exatamente. Isso mesmo. Esse, como eu falo, é o pulo do gato. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Então, esse sistema autonômico, ele funciona da seguinte forma, né? Por isso que a gente fala de autorregulação. Né? A autorregulação está aqui, nessa aqui. Tem uma parte do sistema que nos acelera. Sim. E outra que nos desacelera. Né? E elas deveriam funcionar de forma harmônica, autorregulada. Né? Por exemplo, o sujeito que está fugindo do leão, quando ele entra na caverna, né? Quando ele está fugindo do leão, ele tem que acelerar. Né? A frequência cardíaca dele tem que estar, o sangue tem que estar na periferia para ele poder correr. Né? Ele vai evacuar e vai urinar, porque o abdômen dele precisa estar limpo para ele ter uma maior desenvoltura para correr. O corpo é muito inteligente. É muito inteligente, muito inteligente. E depois que ele passa por toda... achou uma caverna, o leão não vai entrar ali de jeito nenhum. Outra parte do sistema deveria vir e desacelerar o sujeito. Né? Nos animais isso acontece, no animal... Na natureza, né? Na natureza dele sem o homem intervir. Não, animal do zoológico, coitado, tá frio. Enfim, aí esse sistema viria para desacelerar, tirar todos esses catabólicos que foram liberados, enfim, diminuir a frequência cardíaca, vai aprofundar a respiração.
esses catabólicos, você diz todos esses hormônios que gerou nesse estresse do corpo, né? Isso. E aí vem o outro sistema para equilibrar e eliminar o que não é mais necessário. Esse seria o fluxo. E só que aí vamos voltar lá na MEBA, né? O Reich, ele começou a olhar a MEBA e falou assim, e se eu espetar essa MEBA quando ela está expandindo? Aí ele espetou. E ali naquele pedaço que ele espetou, ela expandiu ela toda, menos aquele pedaço. Ela expandiu, mas naquele pedaço não. Aí ela contraiu. Aí ela foi e expandiu de novo, ele foi e espetou de novo. Aí ela expandiu tudo, menos naquele pedaço. E à medida que ele insistia, ele espetava só em um único lugar. À medida em que ele foi espetando aquele lugar, nas sucessivas vezes, depois de X vezes, ela passava a não expandir mais naquele lugar. Ela já expandiu o resto todo, menos aquele ponto. Olha só. E se ele continuasse espetando, havia apoptose, que é a morte celular. Ela morria. Então, vocês imaginem a vida nos espetando o tempo inteiro. Né? Nós que somos pais e mães, o quanto já espetamos nossos filhos, não por excesso de amor, por falta de amor, por ignorância, né? Por padrões culturais, enfim, religião, várias coisas podem interferir aí no que seria um desenvolvimento natural que eu digo dentro da natureza, né? O quanto nós espetamos e o quanto nós fomos espetados ao longo da vida. Isso também para a gente se olhar com mais empatia, que a gente fez, mas a gente recebeu também, então tem que olhar também para a gente, né, com mais carinho. Fato. Enfim, e essas espetações, né, vão exacerbando lá no cérebro a prevalência de um lado ou do outro lado. Quando o lado que nos acelera está em prevalência, a gente tem ansiedade. Quando ele está em evidência demais, esse aqui zerado, você tem uma síndrome do pânico. Né? Aqui, bem resumido, tá? Entendi. São outros processos, tem muita coisa ali envolvida, mas... A síndrome do pânico é quando praticamente a gente desregulou o outro lado 100%. Geral. Pagou o outro lado, ele está só naquele modo. Não apaga, mas... ele não tem mais controle nenhum. Demais esse aqui. E a depressão é quando esse aqui fica cronicamente funcionando, digamos assim. Né? E aí a gente falou de carga e descarga. Né? A maior dificuldade na ansiedade, especialmente na síndrome do pânico, é a expiração. Por quê? Porque na expiração a gente dá ordem para o nosso cérebro relaxar e desacelerar. E a maior dificuldade de quem tem depressão é na inspiração. Porque a inspiração a gente dá ordem para o cérebro para ele acelerar. Nossa, então são mecanismos totalmente diferentes. São pares funcionais. São pares funcionais, só que na ansiedade e na síndrome do pânico é um lado que está descompensado, vamos falar assim, né? Isso. E na depressão é o outro lado que está descompensado. Um com excesso de carga, mas é um excesso... É bom ter carga? É bom ter carga. Mas você... 24 horas não dá. Você precisa ter uma forma de descarregar. Né? E é bom descarregar? É bom estar tranquilinho, relaxado? É bom. Mas cronicamente também não. Né? Sim. Então, que aí você afunda na falta de carga, né?
E tem muitas doenças, né? A doença cardíaca, por exemplo, hipertireoidismo, que a pessoa acelera nível hard, que estão ligadas à ansiedade, né? E aí vamos falar da respiração em cada patologia, né? Então, vamos voltar lá na carga no sistema nervoso autônomo, né? No par funcional, em que um carrega e o outro descarrega. Você ativa o que carrega na inspiração e ativa o que descarrega na expiração. Por isso que tem técnicas dentro do yoga em que você inspira em 4 tempos, por exemplo, e expira num tempo mais demorado. Né? Que essa respiração vai fazer com que você ative o sistema nervoso, ataque o sistema nervoso que te desacelera. Então, no caso, seria para quem tem ansiedade e a síndrome do pânico. Essa respiração em 4 tempos e depois soltar em 8. Tem várias. Tem várias. Tem várias para a gente entender o que está fazendo com o nosso corpo. E já quem é muito comum, e quem tem depressão, principalmente a depressão profunda, em fazer apneias absurdas, né? E ficar sem respirar muito tempo, faz aquela respiração bem curtinha e fica sem respirar, né? Muito tempo sem respirar. Ou então tem a respiração muito, muito, muito curta. Não sei se você já conheceu alguém assim, mas chega a dar nervoso você conversar com a pessoa, porque ela respira muito curtinho. E a respiração curta e acelerada também é uma característica, principalmente quem tem pânico, né? Quem tem pânico, ela fica, eu não consigo respirar, trava a garganta, dor no peito, né? Eu estou infartando. Eu tenho uma médica, amiga minha, cardiologista, que foi parar no pronto-socorro 2 vezes, achando que estava infartando, era síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Né? E cardiologista. Então, você vê que a coisa é hard mesmo. Né? Porque a gente é ser humano, a gente cuida da máquina, mas a gente também é a máquina, né? Então tem que olhar. Nem é bom, eu não gosto dessa coisa, né? De máquina, né? Porque a gente parece robô. Mas é que é um conjunto que a gente, quem é especialista, muitas vezes sofre exatamente do que ele tem especialidade, mas ele tem muito do conhecimento, né? E ele tem que praticar nele aquele conhecimento. E bom, então eu acho que não sei, tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver. Perfeccionista. Esse é o Antônio. É o Antônio. O doutor Sérgio Felipe traz ensinamentos incríveis sobre a pineal. Isso aí, Aline. A Aline está por dentro. Advocacia. Quantas informações importantes. Gratidão em dividir o conhecimento. Advocacia Carioca. Obrigada. Obrigada, gente. Vocês têm alguma pergunta? Porque eu ia passar já para a parte prática das respirações. Eu posso fazer uma pergunta? Enquanto eles estão escrevendo. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou fazer uma pergunta. E tem ali no... Tem no Instagram também. Tem o pessoal ainda assistindo. A Bibi. Oi, Bibi! Vamos juntas. Oi, Bibi! Estou vendo ali um pessoal assistindo também no Instagram. Beijo para vocês. Obrigada pela audiência. Espero que a gente esteja ajudando. Se vocês tiverem alguma pergunta, que o celular está de ladinho para vocês verem melhor. A minha pergunta, Ana, é a seguinte. Como a gente está falando de ansiedade, síndrome do pânico e depressão, nós vimos que são coisas totalmente diferentes e que o corpo também ele responde de formas diferentes a cada um desses temas que a gente está trazendo. Então, como a gente pode, por exemplo, né, eu nunca tive essa sensação
E se eu estiver do lado de uma pessoa que eu posso observar que aquela pessoa está começando uma crise de ansiedade, ou uma crise do pânico, ou aquela pessoa, né, está precisando de ajuda de alguma forma, e eu observar, assim, dá para pegar alguns lances, assim, só na observação tem alguma coisa esquisita acontecendo ali, já que está se tornando cada vez mais normal. Tem algumas reações físicas, né, que você pode observar, falando do pânico, né, que são os olhos arregalados, suor frio, frequência cardíaca muito alta, né, a respiração curta, como eu falei, curta e rápida, né, a pupila dilatada. Então, são assim, mas o comportamental é bem característico mesmo, né? Chora, né? Fica muito encolhido, muito medo, pode dar tremor no corpo, enfim. Cada quadro é um quadro, né? Mas tem... Mas se eu ver a pessoa assim, não necessariamente ela teve uma notícia ruim, ela pode estar tendo uma crise de ansiedade. Se teve uma notícia ruim, é bom você chegar perto e pedir para respirar também, que vai ser bom. De qualquer forma, vai ser bom. Vai salvar o santo do dia. Literalmente. Deixa eu ver. Aqui o pessoal ainda não perguntou. Ali. Bom, então tá. Então vamos passar para a parte prática. Então, a ansiedade, você mais ou menos convive com ela, né? Às vezes a pessoa naturalmente não, tá? Ela se faz ansiosa ao longo da vida e convive com ela, com essa emoção, né? Pensa que convive bem, mas na verdade atrapalha muito a vida. Mas o pânico é pânico, panicou mesmo, panicou, não consegue sair do lugar, não consegue falar, só consegue chorar, não sabe o que está acontecendo, não consegue definir, sensação de morte. Eu estou falando que a minha amiga cardiologista foi 2 vezes para o pronto-socorro pensando que estava infartando. Mas a sensação do pânico tem muita gente, tem a sensação de morte. Tem sensação de morte. Eu vou morrer agora. Então é bem intenso. É mais intenso que a ansiedade. Deu para entender que é como se o corpo também, esses 2 sistemas, né? Um que regula, vamos dizer, a harmonia e o outro estresse dentro do corpo. Exatamente. Como se do estresse tivesse muito alto, né? Ansiedade, 50%. E o pânico está ali 80%, 90%. Exatamente. Quase dando PT ali na pessoa. Mas é muito, muito ruim de você assistir uma crise dessa. Porque você fica... Se você não souber o que está acontecendo, você entra na ansiedade junto com a pessoa, né? Tem que ter muita calma, respirar você também, né? Você que está assistindo, auxiliando uma pessoa dessa. Então, vamos lá. Respiração para ansiedade, né? Eu sugiro 2. Uma para um momento em que você se percebe muito acelerado no dia, né? Aquele, ai meu Deus, tem que levar filho na escola, tem que fazer comida, não sei o que. Para 2 minutos. Inspira profundo pelo nariz e solta o ar todo de uma vez pela boca. Aqui, E com a boca aberta, né? Relaxando o maxilar, relaxa a língua, relaxa o pescoço e não precisa inspirar subindo o ombro, não. Isso é um exercício, você não precisa deixar relaxado. Deixa relaxado. Então, sem fazer barulho, tá? Não é? Que aí também gera ansiedade. Estou muito ansiosa. Você não. Peraí, devagar. Deixa eu fazer direito. Aprender. Puxa devagar, com calma, sem barulho, enche o máximo que você conseguir e solta de uma vez pela boca.
Faz um som como se fosse um suspiro de alívio. Continuem respirando, vocês estão respirando em casa. Vocês vão perceber que os olhos podem começar a lacrimejar, a temperatura pode baixar, pode aumentar a salivação. Se der vontade de bocejar, se der vontade de bocejar, boceje. Tem uma outra respiração que eu recomendo especialmente para quem tem pânico, né? Para quem já teve pânico uma vez ou mais, porque podem ser, apesar de medicação psiquiátrica é tentativa e erro. Então, às vezes demora a fazer efeito a medicação. Então, para quem é bom para ansiedade também, mas especialmente para quem tem pânico, antes de dormir, 3 dedos. Primeira coisa, observe se quando você abre muita boca, você faz isso, ó. Joga a cabeça para trás. Isso significa que você tem essa articulação aqui muito tensa, né? Aí não consegue deixar o queixo cair. Aí vai deixar o queixo cair e faz assim, ó. Joga a cabeça para trás. Tá? Se jogar a cabeça para trás, massageie durante uns 2, 3 minutos aqui essa articulação aqui da boca, tá? Temporomandibular. Dá uma massageada aqui e depois tenta abrir novamente. Se não conseguir abrir 3 dedos, não consigo abrir 3 dedos, é muito, tenho vontade de botar tudo para fora, é comum acontecer, tá tudo bem. Vai botar 2 dedos, ó. Tá? O ideal são 3, mas 2 razoável. Vai relaxar a língua, tá? Para você ver se sua língua está relaxada, você vem aqui embaixo, ó, na base da língua. Aqui. Dá uma massageada aqui. Você vai ver que você vai começar a salivar. Só de massagear aqui a base da língua. Cuidado para não apertar muito, para não... Pode tirar o dedo da boca, só para ver E vai fazer a respiração pela boca. Tá? Inspira pelo nariz e solta pela boca também, tá? Como a anterior. Tá? Essa respiração aconselho fazer deitado na cama, porque, pelo menos comigo, é papo. Eu faço o programa fazer 10 minutos de respiração, não faço nem 5. Já não dá sono? Muito sono. É impressionante. É impressionante.
Perfeita para dormir. É muito Quem tem bom. dificuldade de dormir, gente, saber que um bocão aberto fazer uma respiração certa é melhor do que qualquer remédio. Você sabe como é que eu descobri essa respiração? Porque eu ainda não tinha feito o curso de técnica de respiração. Eu estava com hipertensão e não sabia que estava hipertensa. Eu tinha acabado de voltar do hospital e minha pressão, fiquei internada 10 dias, minha pressão normal. Saí, né? E comecei a sentir uma dor na base da nuca absurda. E eu achando que eu estava com tensão, que eu tenho muita tensão de pescoço, no ombro, no trapézio. Pô, essa tensão que não passa, essa tensão que não passa. E eu só conseguia dormir quando eu abria a boca totalmente, assim. Deitava, abria a boca, assim, aí a tensão diminuía. Ou seja, para quem tem hipertensão, essa respiração também alivia a crise da hipertensão. Se tiver com pico hipertensivo, faça essa respiração por uns 10, 15 minutos que vai aliviar a pressão arterial. Gente, incrível. É incrível. Porque a gente começa a sair de tanto estar usando remédio para tudo. E a gente vai descobrindo técnicas que aliviam também o nosso corpo, né? A gente não precisa ficar refém só de remédio. Só da medicação, né? Um SOS para quem está numa crise hipertensiva, essa respiração. E assim, eu passei por isso. Posso afirmar que funciona. O laboratório não deixe de tomar seu antihipertensivo. Lógico. Mas numa crise, num pico, no SOS resolve. E não só quem tem ansiedade, a Ana explicou que essa é batata para quem também tem síndrome do pânico, né? Você chamou agora, alertou a gente. Mas quem tem dificuldade de dormir, gente. Eu fiz agora essa com a boca aberta. Me deu um sono que parece que eu tomei antialérgico. Isso é instantâneo, né? É instantâneo. É muito rápido. Então, quem tem dificuldade para dormir, tá vendo? E aí, aí agora vamos falar da síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico, se na ansiedade a gente já tem dificuldade de descarregar esse excesso de carga, na síndrome do pânico, além de ter dificuldade de descarregar, a energia está assim, ó, se debatendo dentro do sujeito, né? Como se ela tivesse completamente enlouquecida. Então, essa pessoa precisa estar descalça, enraizar literalmente. Né? Você que está ajudando uma pessoa com pânico, né? Quem perguntou foi a Aline, né? Que perguntou se eu quiser ajudar alguém. Bota a pessoa descalça, você descalça, bota ela em pé ou sentada, porque às vezes também não dá para botar em pé, sentada, você vai pisar nos pés dessa pessoa para ajudar a aterrar. Usa o teu campo para interferir no campo do outro. Assim, eu vou aterrar essa pessoa e pisa nos pés dela. Gente, não é subir em cima dos pés, tá, pessoal? É só uma pisadinha para ajudar ela a aterrar. Firmar ela ali. Bota a mão dela no teu peito e a mão da pessoa. A mão dela no teu peito e a sua mão no peito dela, tá? Segura na mão dela aqui. Olha nos olhos dela, faz com que ela mantenha contato visual com você. Tá? Se vocês nunca viram alguém com síndrome do pânico, é feio. Tá? Então, vocês têm que manter a calma. Quem está auxiliando tem que estar calma, dar ordens firmes, porém calmas. Tem que ser bem firme, porque a pessoa fica enlouquecida, translocada. Então, você respira comigo. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, tá me olhando? Agora respira comigo. E aí vocês vão fazer a primeira respiração que eu ensinei. Não deixa ela fechar os olhos, tá? Mantém um contato visual
Porque se fecha os olhos, vai para o mundo interno de Nárnia e fica perdido lá. Ou seja, ela sai do momento presente que você chamou. Exatamente. Mantém o contato visual. Tá? Tempo, né? O tempo que eu vou respirar dessa forma. Para quem está em crise, no mínimo 10 minutos, de 10 a 20 minutos. Né? Para quem está fora de crise e quer usar como auxiliar de tratamento, 5 minutos, essa com a boca aberta até dormir. Essa eu amei. Essa Vai ter hipertensão, ajudar a dormir. Olha que maravilha. Tá tudo tá na natureza, tudo tá no nosso consciente, subconsciente, que quando se falam, né, o negócio é que eles não estão se falando. Não estão se comunicando. Não estão se entendendo. A gente, eles não estão mandando zap um pro outro, estão meio perdidos. E aí, agora vamos falar um pouquinho de depressão, né? Depressão, a gente entende depressão só como depressão maior, né? Existe uma depressão mais leve, que ela se caracteriza pela pessoa ficar zangada o tempo todo. Aquela pessoa irritadiça, que você não pode falar nada, está sempre com 1000 pedras na mão, isso pode ser um quadro depressivo, tá? Não é só o comportamento dessa pessoa. Tá? E aí observem também nessa pessoa, né, que está muito irritada, ou em vocês mesmos, como está a sua respiração. Porque, como eu falei, a tendência é a respiração ser curtíssima, né, e muitos quadros de apneia, mesmo acordados, né? Porque a gente vê a apneia do sono, mas às vezes muita gente faz apneia mesmo acordado, né? E a respiração é o seguinte, ela é toda pelo nariz, né? Você vai inspirar forte, né? Vai inspirar forte, só no abdômen, essa você vai trazer só no abdômen, você vai inspirar com força e vai estufar o peito. E aí, na hora de soltar, você vai contrair a parede abdominal para ajudar a empurrar o ar para fora. Porque aqui não... A Ana vai mostrar em pé para vocês verem o abdômen, como tem que... né? Isso. Isso, o abdômen vai fazer esse movimento, ó. Tá? Essa é uma das respirações que quem tem depressão pode usar. Agora, quem tem rinite também é bom, tá? Quem tem rinite também é bom. Que aí você vai fazer... o mesmo sistema, né? Só que você vai lançar mesmo para botar a coriza toda para fora. Do lado. Eu tenho uma aluna que diz que não tem crise de rinite há bastante tempo, que faz todos os dias no banho. Olha, então fica a dica aí para quem tem rinite. E no banho tá no relaxamento, né? Então ajuda. E tá o vapor de água, se tomar banho quente, né? Sim. E deu um calorzinho essa respiração, Ana. Então, é o que a gente falou, né? A depressão, o sujeito está descarregado, então nós vamos usar respirações que carreguem, né? Essa eu acho uma boa respiração, porque você pode fazer sentado, porque esse sujeito, porque tem outras respirações em que você movimenta o corpo, que a gente chama de movimentação da galinha, que é essa mesma movimentação, só que de pé,
e você fazendo esse movimento aqui. Mas quem está deprimido é muito difícil se mexer, né? Então, uma respiração que posso fazer deitado ou sentado e que vai auxiliar, eu acho essa mais adequada, né? Quando já está medicado, já está saindo, aí eu indico outras respirações. Sim, né? Incrível, né, gente? Eu senti calor depois de fazer essa respiração. É como se essa respiração estivesse ativando. Então, né? Isso, esse sistema que está descarregado. Ela é quase dá calor mesmo. Uma sanfona. Tem né? respiração, tem uma respiração que eu só consigo fazer dentro d'água. Que ela dá tanto calor, eu já sou muito quente, eu sou muito carregada. E uma outra coisa também que é muito importante, gente, a gente mora na beira da praia, né? Eu e ela. Tem gente aí de São Paulo, sorry para vocês, mas a praia é um sistema perfeito de carga e descarga. Porque lembra que eu falei com vocês que nós somos praia, né? Nós temos areia e nós temos mar dentro da gente? Sim. A areia carrega, porque ela tem um vínculo com o magnetismo. E a água descarrega. Sim. Né? Então, você pegar um sol na areia, não precisa ser muito tempo, né? 10 minutos de sol, 10 minutos de mar, você já equilibrou o seu sistema energético. Né? Estou muito carregada. Eu já saí da aula de yoga que não foi possível descarregar na aula de yoga. Saí muito carregada, muito calor. Eu fui para a praia, mergulhei e fiquei lá até acalmar os ânimos. Né? Porque a água descarrega. A água salgada, aí vou falar um pouquinho de física quântica, né, gente? Se deixar eu e a Fernanda vamos falar aqui até amanhã, tá? A gente ama, né? Essa da dor de cabeça. Né? Essa da dor de cabeça é comum? Como da dor de cabeça? Se serve para dor de cabeça comum, serve. Serve. Dor de cabeça e excesso de carga, serve. Acho que é isso que você perguntou, né, Aline? Enfim, o que a gente está falando? Da física quântica? Que a água do mar, né, que a gente mergulha no mar e fala assim, puxa, tomei um banho de descarrego. Você literalmente faz isso. Por quê? Por que a gente morre? Não vou entrar no assunto filosófico. Depois a gente discute. Fica pro EP2, próximo episódio. Princípios herméticos. Leis herméticas. Por que a gente morre? Porque a nossa vibração, as nossas ondas, as nossas ondas de todos os seres vivos são incompatíveis com a vida. Porque nós somos bombardeados por ondas diferentes, tanto da Terra quanto do céu. Né? E a salinidade da água deixa essas ondas que vêm da Terra e do céu similares às ondas dos seres vivos. Por isso que os seres marítimos são mais longevos. Verdade, quando a gente vê esses estudos, né, as baleias, aquelas tartarugas marinhas, né, vivem não sei quantos. Porque a água do mar bombardeia os seres vivos, né? Porque você está imerso nela, você está recebendo aquela onda em você, né? E a vibração da água do mar, ela é correspondente à cor lilás, que é do sexto chakra. Olha só como é que as coisas vão, né? Tá tudo interligado. Quando a gente vai estudando, vai vendo que cor, número, a natureza, tudo tem informações que se agregam. Aí você vai montando quebra-cabeça, né? E vai vendo que você faz parte desse todo. Nós não estamos em separação. Contaram essa historinha pra gente. Mas nós somos um só, um organismo só, né? Integrando com a natureza. E é por isso também que a gente está totalmente desregulado, que a gente se afastou da nossa origem, né?
como a Ana falou, da história do leão no início, né, correndo atrás, e aquele cara lá da pré-história, para não ser comido, né, tinha que jogar aquela adrenalina de forma de sobrevivência. Só que quando ele estava dentro da caverna, o próprio corpo ia excretando toda aquela bioquímica que foi produzida. O que está acontecendo com o homem moderno? Ele não está saindo desse estado de estresse, né? O leão virou o chefe, os boletos, a família, as pessoas não estão sabendo lidar com as situações e também o nível de estresse está muito alto realmente. E aí o nosso corpo fica no sistema de fuga e luta o tempo todo. E é isso que está desregulando. E fora o que você usou, por exemplo, né? A gente lembra que eu falei opostos e complementares, né? Quando você exacerba a utilização de um desses dois lados, o corpo, como defesa, faz isso, ó. Sobe então, demais. Se você sai de uma crise de pânico, você vai entrar numa depressão. E se você sai de uma depressão, muito cuidado para não entrar na ansiedade. Então, o equilíbrio, né? Então, assim, voltando aqui à respiração. Respiração, alimentação, atividade física. Gente, isso é remédio. Isso é remédio. Só uma coisinha sobre a respiração. A gente respira de duas formas. Da forma automática, que geralmente está em caos, né? Em todos nós. E da forma consciente. Quando você consegue igualar essas duas formas, ou seja, a sua forma automática é a mesma respiração da sua quando você faz de forma consciente, você está em uno com o todo. Então, assim, pratiquem respiração. Se quiserem mandar mensagem, quiserem meu contato para marcar uma consulta, mesmo que online, vocês podem entrar em contato com a Fernanda, que ela vai passar meu contato e a gente eu dou uma prática também de yoga restaurativa, né, que é um relaxamento profundo, como o próprio nome diz, para restaurar, né? Então é uma prática que envolve vários elementos da yoga, os mudras, enfim, mantras, muito interessante, e se vocês quiserem experimentar, vocês fiquem à vontade para buscar meu contato com a Fernanda. Tá bom? Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo na descrição o contato da Ana. Essa yoga restaurativa é maravilhosa. A gente faz na hora de ir dormir, né, Ana? Então, essas respirações, a Ana faz com você, né, através do Zoom, e a gente acaba dormindo no meio da aula. E ela já fala, gente, essa prática aqui, vocês podem fazer já deitados. Porque se vocês dormirem, não tem problema, essa é a intenção. Então, quem tem uma dificuldade enorme de dormir, ou dorme, mas parece que acorda outro dia, não descansou nada, né? Só chamar a Ana que você vai dormir no meio da yoga, com certeza. E inclusive para quem tem depressão também, tá? Que como a gente falou aqui, os sistemas são integrados, né? Então, você pode ativar ou desativar através de vários métodos, né? Mas aí a gente conversa pessoalmente para explicar melhor, tá bom? Beijão. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Esse é o nosso primeiro episódio, né, de uma live, de um podcast com essa maravilhosa aqui, especialista na área, 30 anos de experiência. Então, ela tem a história para contar para a gente. Obrigada, Fernandinha. É um prazer falar com você. Meu, né, gente? Falar o quanto eu admiro essa pessoa aqui. Se eu pudesse, eu ficava horas ouvindo. Obrigada, Ana. Boa noite para todos vocês. Boa noite, gente.